ler essa parte aqui. Tá? Oremos. Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina, tua palavra, Senhor. Por favor, Pai, nos ajude, nos batize com teu Espírito Santo e que tudo o que for falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém, amém e amém. Boa tarde, pessoal, irmãs, irmãos, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente com vocês. Olha aí a Míria, a Edna da Madrugada, a Margarete. Recebi suas orações, Margarete. Muito obrigada, viu? Estou precisando. Bem, quando a doutora me ligou, me mandou mensagem pedindo para eu passar, eu falei misericórdia. Mas vem na minha mente, né? A gente não pode dizer não para o chamado de Deus, né? Quando ele chama a gente tem que ir. E não é a gente que se capacita, é ele que nos capacita, né? Então, eu estou aqui nas mãos dele, ele que vai falar por mim, vai me usar. Então, a lição dessa semana eu achei muito interessante, que é a mensagem da cruz, né? Que mensagem da cruz? E o verso áureo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1,18. É, esse verso já é bem assim, eu acho que ele já é bem complexo, né? Porque fala que essa mensagem ela é loucura, mas para quem que é loucura? Será que é loucura para mim, para você? Não, para aqueles que perecem, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não aceitam, né? E lá no passado, né? Aqui está falando o escritor romano, está dizendo assim que para eles lá, os romanos, os coríntios, isso era assim um absurdo. Como que, né? Como fala aqui assim, ó, para os romanos que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Embora tenha morrido quase meio século antes do nascimento de Jesus, sua afirmação ilustra o desprezo com que os romanos viam a cruz, algo tão repugnante que não deveriam sequer pensar nela. Como eram, né? Como não pensar, né? Esse escritor aqui, Cícero, falando para os romanos, como não pensar no poder da cruz? Lá na cruz, a mensagem. Porque em toda a história do mundo, né? É, nunca se houve um evento, um acontecimento mundial tão chocante, tão magnífico como esse. Desde lá de trás, mesmo quando ainda não tinha sido a morte de Jesus, mas tudo já apontava para aquilo, para esse acontecimento, tudo já apontava. Mas as pessoas não queriam, os romanos não queriam, os coríntios também não queriam, os judeus não queriam, né? Hoje também na nossa sociedade, no nossa hoje, né, trazendo para o nosso dia hoje, muitos também não aceitam a mensagem da cruz. Muitos também ainda não acreditam. Muitos repugnam, muitos tiram, vou dizer na minha língua nordestina, tiram sarro, né? Então, por isso que lá no verso fala que é loucura para os que perecem. Mas eles dizem que nós é que somos loucos, nós que acreditamos. Aqueles que acreditam que são loucos. Mas é uma loucura diferenciada. Nós somos loucos diferenciados, porque felizes são os loucos que creem no Senhor, né? Com essa loucura de conhecer o Senhor, de ter essa fé no Senhor, né? Então aqui, aí Paulo vem, né, e escreve assim, ó, que a mensagem da cruz é o poder de Deus, que para ele a cruz é um instrumento de reconciliação entre Deus e a humanidade, o símbolo supremo da humildade de Jesus e o lugar em que nossa imensa dívida foi paga. A cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Ou seja, a cruz, eu sempre vou estar trazendo de lá do passado para nós, porque essa cruz, ela é uma cruz eterna, né? Que Jesus fez o sacrifício lá na cruz eterna por todos nós. Então, nós sempre vamos lembrar da cruz. Eu acredito que até quando nós estivermos lá na eternidade, no céu com Ele, nós vamos lembrar, porque lá, quando nós tivermos as perguntas para fazer, Ele vai mostrar as mãos, o que Ele sofreu na cruz. Então, para mim, a mensagem da cruz vai ser eterna, né? Eu creio nisso. Então, assim, é uma reconciliação. A nossa mente ela é um pouco limitada para nós entendermos completamente como que uma pessoa faz um sacrifício, tem uma morte dessa, uma morte vergonhosa, uma morte
a pior morte já existente. Eu não consigo, assim, a minha cabeça não consegue imaginar o que Jesus realmente sofreu na cruz. Até porque muitas vezes, vamos supor, eu tenho um sofrimento por alguma situação aqui que não chega nem aos pés do que Jesus passou. E nós, e nós assim fala, nossa, quando a gente vê, a gente se emociona, mas quando a gente tem o nosso problema, a gente fala assim, acha que é o pior problema que tem. Mas será que eu aguentaria um preguinho aqui? A gente não aguenta nem uma picadinha de agulha, às vezes, para tirar para tirar um pouquinho de sangue, né? Tem pessoas que vai doar sangue que sofrem, quanto mais um prego nas mãos, como Jesus foi, né? Mas isso aí foi o quê? Tudo para nos salvar, né? E esse foi o primeiro tema que abordou, né, nessa semana, foi o quê? A mensagem da cruz, a graça de Deus. Partindo daqui para domingo, eu vou dar, tá dando aqui, nós vamos recapitulando, quem quiser falar, tá? Pode levantar a mão, é como a Cleide falou, vamos todo mundo participar, tá bom? É o Evangelho da Cruz. Então, aqui a cruz revela, para mim, pelo que eu entendi, o centro da missão cristã. Todos nós, crentes, cristãos, nós temos essa missão de representar Jesus, o que ele fez na cruz. Por que que ele fez? Então, nós somos o quê? Como sempre, pequenos cristos. Então, a mensagem da cruz, né, o evangelho da cruz, é o centro da missão cristã. Então, aqui, olha só, Paulo ele afirma que, que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e este crucificado estivessem no centro de sua pregação, né? Então, aqui, qual é a verdade essencial que Paulo apresentou aqui, né? Nesse Evangelho da Cruz? Aqui eu entendi que Deus salva através da mensagem da cruz, para contradizer a sabedoria humana e exalta apenas a Cristo. Então, aqui como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 1, 18 ao 31, aqui vai falar muito sobre 1 Coríntios, né? Então, não vou ficar falando todas as passagens, eu vou falar mais o conteúdo mesmo em si, tá bom? Porque minha cabeça não funciona muito assim, de eu lembrar as passagens, tá bom? Mas assim, ó, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. Então, a mensagem da cruz deve ocupar o centro da nossa pregação. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, né, e vemos ali, como estamos vendo aqui sobre Jesus, aqui nos revela quão pequenos nós somos, como, como nós não, como nós somos, como a nossa sabedoria, como a nossa humanidade não tem poder sobre si mesmo. Nós só temos poder através da cruz de Jesus, porque Jesus é o Todo-Poderoso, né? Então, aqui, Paulo também declara que ele foi enviado para batizar. E o batismo aponta para Cristo, mas a cruz permanece no centro, né? Aqui como Paulo está falando, né? Então, assim, ó, e sim para anunciar a mensagem da cruz. Para esclarecer essa afirmação, considere dois pontos. Então, aqui, a principal tarefa apostólica de Paulo era a proclamação do evangelho. Por isso que lá no começo fala, né, que a cruz revela a nossa missão, porque a nossa missão é evangelizar, é falar do evangelho, é pregação do evangelho a todo mundo, a toda nação, aonde nós formos, aonde a gente estiver, né? Não importa, não precisa ir para outro país, para outro lugar para fazer missão, se eu não posso, porque aqui do meu lado eu posso fazer a missão, né? Então, Paulo ele vai anunciar o evangelho da cruz. Então, aqui também tem assim, ó, primeiro, o verbo grego traduzido, né, é enviar, que deriva da mesma raiz da palavra apóstolo. A principal tarefa apostólica de Paulo era a proclamação do evangelho. Suas palavras sobre o batismo não significavam que o batismo não fosse importante, ou que fosse menos importante do que a pregação. Ao contrário, ele estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo. Porque quem estava fazendo o batismo estava querendo atenção para si mesmo, não estava mostrando que o evangelho, que o batismo apontava para Cristo, que Cristo é que era para ser glorificado, não a si mesmo. Então, em vez de exaltar aquele em cujo nome foram batizados, que era Jesus Cristo.
Então, a ideia é que a sabedoria humana não deve obscurecer a mensagem da cruz. Então, a sabedoria humana, ela tem que ficar, ela tem que ser sempre menor do que a mensagem da cruz, do que a mensagem de Jesus, a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é o poder de Deus, porque na sabedoria humana, a gente não consegue, com a nossa sabedoria minúscula, temos, e limitada, nós não conseguimos tirar pecado. Só Cristo, através da sabedoria dele, da cruz, foi quem tirou os nossos pecados, foi quem nos salvou através da sua morte. E aí, muitos dizem assim: ah, loucura para os que se perdem. Que loucura é essa? Né? Aqui fala assim que lá em 1 Coríntios, do 1 ao 1:20, essas passagens aqui, como essas referências à loucura ajudam a entender o que Paulo quis dizer ao afirmar que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. O que que ele quis dizer com isso? É que a cruz parece insensatez, né? Para aqueles que não acreditam. Ah, isso é besteira, isso não serve de nada. Para os que não creem e para aqueles que rejeitam. Então, a cruz ela vai ser mesmo isso, vai ser insignificante. Mas é justamente nela que revela o seu poder. Só para quem não crê, né? Ela é insignificante, é besteira. Um dia eu estava conversando com o meu ex-cunhado e falando sobre Jesus, tudo. Falei assim: meu, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aí ele falou assim: ué, problema dele, não tem nada a ver com isso. Ele me respondeu dessa maneira. Eu falei assim: ó, ainda bem que tu não sabe, que Deus te perdoa, ainda bem que tu não sabe o que tu está falando. Porque tu só está aqui vivo por causa dele. Então, às vezes é loucura mesmo, porque as pessoas que não conhecem, que não creem, elas falam qualquer besteira, o que sai da boca assim nem pensa, parece que não tem nem juízo, não tem nem cérebro, falam besteira, né? Então, porque para nós, para quem acredita, ela revela o que? O nosso pecado, ela revela o poder de Deus. Porque eu posso estar no poço de lama, posso fazer o que foi, mas quando a gente conhece a Jesus e vê o sacrifício que ele fez por cada um de nós, aí ela me mostra ali com amor. A gente não se sente acusada, a gente não se sente magoada, a gente simplesmente reconhece, a gente percebe o pecado, tão pecador como somos, né? É assim que a cruz nos revela. E aí a gente continua estudando, e aí ele vai falar assim: olha, não se preocupe, meu filho, eu te amo, eu morri por você. O sacrifício que eu fiz lá na cruz foi para lhe salvar. Ele nos deu essa segunda chance, né, de salvação. Então, a mensagem da cruz soava como loucura para os pagãos. Para muitos judeus, a mensagem da cruz parecia ainda pior. Que judeu imaginaria um Messias sendo executado por Roma? O Messias deveria derrotar os romanos, não ser crucificados por eles. Porque a sabedoria deles era tão pequenina que eles nem pensavam. Eles não tinham a capacidade de pensar como que Jesus ia salvá-los. Então, ela era como se fosse uma competição. Era uma competição de poder. Até mesmo de competir com Deus. Coisa que jamais a mente humana vai ter essa capacidade. Jamais. Porque quanto mais o ser humano tenta é, ter o poder, o conhecimento de Deus e competir, achar que sabe mais, ele vai diminuindo e ficando cada dia pior, assim como a gente vê a nossa situação da humanidade hoje. Não só no pecado, mas tudo quanto é ruim. Assim a gente está tão próximo de Jesus voltar, que por causa disso aqui, da descrença, do homem se achar demais, é que está tão afastado e tão longe de Deus. E aí nós temos todas essas consequências que nós vivemos hoje, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Gina, fica à vontade. Obrigado. Ele aí, na verdade, ele está falando, porque quando ele chegou em Corinto, eles se achavam os bons, né? Nós temos uma cultura que outros povos não têm, né? Então, eles acharam que como chegaria uma pessoa, a lição fala isso, né?
de um judeu assim sim. que nasceu, que veio de Nazaré, né? Se lá o Natanael, é Natanael mesmo, professor Wesley, lá de Bar da Figueira, falando que poderia vir bom de Nazaré, né? Imagina depois de tantos tempos, Paulo ir lá e falar assim, em falar de um judeu que morreu na cruz para salvar o meu pecado. Quem disse que eu peco? Então, Paulo viveu com pessoas assim também. É muito contemporâneo, sabe? Esse sentido. Porque quanta gente. Existem pessoas ao meu redor que falam assim: eu não entendo porque a Gina é alegre, sabe? Eu caio muito, eu me machuco muito, sabe? Eu tenho um monte de problema, eu não tenho dinheiro. Então, eles não entendem também isso, sabe? Mas se a gente for ficar preocupada muito que eles não entendem, e a gente fala com eles, eles não aceitam, é isso que Paulo viveu na carne também. Por isso que eu falo que é bem contemporâneo. Obrigada. É, mas é sempre bem contemporâneo, né? Porque a nossa vida, o que a gente vive, todos nós vivemos situações diferentes e muitas pessoas se incomodam porque vê a nossa situação difícil, cada um uma situação, uma é desemprego, outra é saúde, várias situações, é filho com problema, é isso e aquilo, e a gente tá alegre, a gente tá tranquilo. Por quê? Porque independente da situação, a gente é feliz em Cristo. Cristo nos dá esse conforto. E eles falam assim: você é doida. Aí nós é que somos chamados de doido. Mas que nós continuemos sendo doidos, tendo essa loucura de sermos, de crendo em Jesus. Porque a gente acaba sofrendo menos. Porque a gente sabe que o Deus que a gente acredita, ele tem todo o poder para tirar tudo isso de dentro da gente, mesmo com a situação ali difícil, a gente fala assim, não, Deus está aqui comigo. Eu falo isso direto. Eu faço direto aqui com meu digo, olha, meu amor, eu não vou nem pensar nisso, sabe? Deus está no controle. E eu já falei para ele, se ele fala que é para gente entregar nas mãos dele, então pronto. Eu deito e durmo. Graças a Deus, durmo bem. E como bem também. Então, só gratidão mesmo. Então, assim, que Deus nos ajude, né? A gente está sempre acreditando nesse Cristo crucificado. Porque nós também temos que crucificar muitas coisas para segui-lo. E isso vai nos levar para que um dia nós não vamos olhar para trás e falar assim, nossa, a gente passou por isso, como Deus foi bom. Então nós vamos ter isso. E o poder para os que são salvos. Olha que legal aqui. A mensagem de 1 Coríntios 1,18 é clara. O significado da cruz depende de como ela é vista, né? Para quem vive em rebelião contra Deus, é loucura. Para quem anseia por sua salvação, é poder. Então, sempre quem vive, quem é contra, né, que não aceita as orientações da palavra de Deus, não aceita conselho, não aceita nada, vai ser loucura, né? Às vezes eu sou vista assim. Nem precisa ir longe. Meu próprio sangue, minha filha. Às vezes eu falo assim, mãe, mas tudo é Deus, tudo é não sei o que. Eu digo, filha, não tem outro caminho, não. É só esse e pronto. Ai, mãe, você tá ficando meio doida. Eu digo, deixa eu ser doida. É assim que eu quero ser mesmo. Porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Ele fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu acredito em Deus, eu vou ter o poder para superar tudo. Então, vai ser loucura sempre. Mas aqui está falando assim que, lá em Colossenses 1,20, em 1 Pedro, o que Jesus realizou por nós na cruz? Salvação do pecado, né? Do pecado. Então, o salário do pecado é o quê? A morte. E ele morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, aí resta o quê? Nós fazemos a escolha. Qual vida nós queremos ter? A vida eterna ou a morte eterna? Né? Ele já nos deu lá no dia da morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós vamos pecar lá nos nossos antepassados, lá no Éden, teve a rebelião contra Deus, e hoje nós trazemos essa consequência. Mas com a alegria de que o salário do pecado é a morte, mas todo aquele que crê tem a vida eterna. Se a gente crê em Jesus, nós temos a vida eterna. Então, nós vivemos no mundo de pecado, mas não precisamos pecar
E quando olhamos para a cruz, fala assim, Senhor, o Senhor já me perdoa. Às vezes a gente faz, às vezes, né, eu creio, né, eu digo por mim, às vezes eu fico me pensando assim, puxa, eu cometi tal pecado, tal coisa, ô Senhor, me perdoa. Aí eu falo assim, eu sei que o Senhor me perdoa já lá na cruz. E aí a gente respira fundo e se sente calma, porque a gente tem um Deus que lá na cruz morreu por mim e por você, e que ele é capaz de nos perdoar, não importa o que a gente cometeu, mas ele joga lá nas profundezas do mar, né? Então isso é muito, muito bom. Então, alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa parte? Poder para os que são salvos? Porque para os que são salvos é o poder de Cristo, eu acredito, né? Como está aqui. E eu achei interessante que lá em Isaías, em 1 Coríntios também, está falando que Deus aparece como o agente da destruição. O que à primeira vista parecia contradizer o orgulho autodestrutivo mencionado antes, não há contradição. Deus põe fim àquilo que já está em processo de autodestruição. O próprio homem foi se destruindo, né? Então, eu li aqui em Isaías, deixei marcado aqui para a gente ler. Cadê Isaías? Aqui. Que ele continuará a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ou seja, o homem que quer ser mais do que Deus, acha que é sabedoria, que é sábio, ser mais, Deus vai destruir, porque não vai ter nenhuma sabedoria maior no mundo do que Deus, homem nenhum. A humanidade não vai ter essa sabedoria. E quando eles tentam fazer isso, vai se destruindo. Assim como a gente vê na ciência, em todos os aspectos, ciência, filosofia, em tudo. Né? Porque quando o homem quer ser mais do que Deus, ele acaba se autodestruindo, porque ele vai acreditar nele mesmo, não no que Deus pode fazer por ele, no poder que Deus tem. Então, aqui é isso. E aqui o Messias crucificado, né? Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam, tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. A cruz ia contra a expectativa de todos. Aqui alguém quer falar alguma coisa? Querem falar? Então, sinta-se à vontade, tá bom? Então, aqui fala assim, ó. De fato, basta observar como os discípulos reagiram quando Jesus anunciou sua crucifixão. Aqui os discípulos eles estavam com medo, eles não se sentiam assim preparados, eles estavam com medo, né? E Pedro, achei bem impactante isso, quando Pedro falou para Jesus, foi repreender Jesus. Jesus falou o que para ele? Sai daqui, Satanás. Expulsou, porque Jesus viu que Pedro ele não estava tendo a sabedoria de Jesus. Então, viu que que não era ele, era Satanás que estava falando por ele. Então, Jesus o quê? Repreendeu a Pedro. Pode falar, Margarete. Oi, meu amor, boa tarde a todos. Um prazer estar falando Boa com você, tarde. minha linda. Boa Eu queria tarde. falar um pouquinho sobre essa parte, assim, que a visão é, de Deus, né, das pessoas daquele tempo, e infelizmente de muitas hoje também, não é de um Deus subjugado, porque um Deus na cruz, pendurado no madeiro, morrendo, né, dando sua vida ali, um Deus esbofeteado, esmagado, moído, não trazia para elas uma visão de Deus, porque na realidade a visão de Deus que a maioria das pessoas daquela época tinham era de um Deus poderoso, um Deus que comandava, um Deus dos exércitos, um Deus que tinha todo o poder e que fazia as coisas acontecerem de forma maravilhosa. Não um Deus que precisava se humilhar à morte de cruz, dando a vida para salvar as pessoas. Como a nossa irmã Gina colocou, eles nem achavam que precisava de salvador nenhum, porque eles não achavam nem que eles pecavam. Então, como é que eles poderiam conceber que o Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, morresse numa cruz? Então, é uma coisa que não havia lógica no pensamento grego, no pensamento romano, no pensamento judaico, inclusive.
né? Como é que um Deus que Sim. é todo poderoso, ele fez todas as coisas, ele tem tudo sob seu controle no universo, e ele morre numa cruz para me salvar. Ele não tinha lógica, né? Não combinava. E se a gente for pensar com a visão, com a ótica deles, a gente também vai ter esse tipo de pensamento, né? Como pode? É, Né? Nós somos exatamente. muito agraciados de termos o conhecimento histórico de tudo isso, desde o Éden até aqui. Porque para a gente não é difícil pensar esse Deus todo-poderoso morto na cruz por conta dos meus pecados, né? É lindo É, esse Deus. porque, porque na história, né, está gravado, né? Somos privilegiados por termos a orientação, o conhecimento do antes e do depois, né? Muito bom. Pode falar, professor Wesley. Queridos, boa tarde. Olha, sobre essa questão do Messias crucificado aqui, quando é que Cristo, quando é que Jesus passou a ser Cristo? Quando é que ele passou a ser o Messias? Bom, como é que Cristo era chamado? Jesus de quê? Jesus de Nazaré, não era? Jesus de Nazaré. Nazaré. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho à história. Quando é que ele passou a ser Cristo? Quando é que ele passou a ser Messias? O que que ia acontecer se os homens não matassem a Cristo, não crucificassem a Cristo daquele modo? Porque ele ia ser crucificado, mas não daquele modo. Então, queridos, vamos juntar isso aqui tudo, todas essas perguntas que eu fiz, eu vou responder todas, tá? Mas só para nós pensarmos de uma forma, um, é, é, só para nós aprofundarmos só mais um pouquinho, tá bom? Cristo, quando ele planejou esse evento salvífico com Deus Pai e com Deus Espírito, no momento em que ele propõe-se a salvar a humanidade, ali ele estava sendo crucificado. Ele já sabia disso. Até porque ele é onisciente, ele sabe de tudo o que vai acontecer. Ele já sabia. No plano que eles fizeram, já tinha sido decretado a morte dele. Bom, e aí ele passa de ser nazareno para os homens, para ser para os homens, porque ele já sabia que ele era o Cristo. Ele já veio sabendo que ele era o Cristo, que sempre foi o Cristo. Agora, como ele passa a ser Messias? Essa é a questão do verso para memorizar, que você falou aí, Linda, e todos nós já sabemos estudando a lição, existem dois tipos aqui de evangelho. Um, um evangelho que salva, dentro desse evangelho divide-se no outro evangelho, que é o evangelho da perdição. Se você não aceita, você estará perdido. Dois evangelhos, um da salvação e o outro da perdição. Agora, o que que Paulo fala? Olha, eu quero que vocês sejam salvos. Aceitem o Messias. Para que eu e você sejamos salvos, nós temos que aceitar o trabalho messiânico, o trabalho de salvação, o trabalho de perdão, o trabalho todo esse plano, esse pacote salvífico que Cristo fez, se chama Messias, messiânico, salvação. Tudo isso é englobado na palavra Messias. Todo esse plano da salvação é englobado na palavra Messias, messiânico. Agora, a palavra Cristo, crucificado, Salvador também. Agora, a palavra messiânico é quem aceita o Messias. Eu aceito o Messias. Então, para mim, ele é o Messias, o resgatador. Ele passa de ser não apenas Jesus, o Nazareno, ele passa de ser Jesus Nazareno para Cristo e para o Messias. Porque para muitos, Jesus é o Cristo, mas ele não é o Messias. Para muitos, Jesus é apenas Jesus de Nazaré, o profeta. Para os muçulmanos aqui em Portugal, e aqui também em outros lugares que há os nossos amigos muçulmanos, eu tenho vários amigos muçulmanos, vários muçulmanas e muçulmanos. Para eles, é apenas um profeta.
Olha, é Jesus Cristo, mas não é o Messias. Então, para nós, é o Messias crucificado. Tem muito peso essa palavra quando a gente escafuncha, sabe? Escafuncha mesmo essa questão do trabalho messiânico desse Jesus Cristo. Era só isso, amigo. Amém. Obrigada. Esclareceu também. Agora aqui, Cristo, poder e sabedoria de Deus. Aqui, né, quando Paulo aponta que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes e, portanto, incomparáveis. E aqui a sabedoria humana é incapaz de libertar do pecado. Só Cristo, a sabedoria de Deus, pode fazê-lo. E aqui vem nesse quadro, né, aqui, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios 1,18. E para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus. Está em 1 Coríntios 1,24. Tanto Coríntios 1,18 quanto 1,24 afirmam que Cristo é o poder de Deus, no sentido de que ele tem poder para salvar do pecado. Só ele, né? Então, aqui as expressões nós que somos salvos, os que creem e os que foram chamados se referem ao mesmo grupo, pessoas que experimentam a salvação pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1,16. Então, Cristo não é apenas o poder, ele também é a sabedoria de Deus, porque é a Trindade, né? Um não podia existir sem o outro, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um é a confirmação do outro. Eu acredito, né, que Jesus ele é a confirmação de Deus e ao mesmo tempo é Deus, né? Assim como o Espírito Santo também. A sabedoria do mundo é incapaz de fazer as pessoas conhecerem a Deus. Porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação, né? E aqui vem essa pergunta que fala sobre loucura, fraqueza, poder e sabedoria. Qual o ensino que Paulo transmite nesse texto? Aqui é que Deus age de modo oposto às expectativas humanas, né? Ele vai sempre ao oposto, porque ele é a verdade, é o caminho e a vida. Então, é, usando os que parece fraco ou louco para revelar o seu verdadeiro poder e a sua sabedoria. Então, eu achei interessante isso aqui porque ele não vai em busca de pessoas, né, quando ele via aqui, de pessoas dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, daquelas pessoas que tinham autoconhecimento. Ele buscava pessoas simples, né? De todas as maneiras, mas principalmente ele convivia com pessoas simples. Então, aqui ele fala que o fraco, não no fraco no sentido de força, mas no fraco de simplicidade, pelo que eu entendi, né? E ele busca todos, né? E nós, esse grupo de cristãos, nós somos os fracos em Cristo, que estamos buscando o poder de Cristo para a nossa vida, né? Então, aqui ele fala assim, aqui, ó, a ideia é a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Contudo, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que está falando de força, né? E isso não significa que Deus seja fraco ou tolo. É uma forma de expressar que seu poder e sua sabedoria superam infinitamente tudo o que é humano. Ele é o criador, né? Então, ele supera tudo. Eu sempre falo assim, minha cabeça, minha mente, ela é muito limitada, assim, para ver a expansão que é Deus, né? Eu só sei que ele é Deus, eu só acredito que ele é Deus, que ele é o criador, o mantenedor, o redentor, que ele tem poder em tudo. E basta nós crermos, termos fé nesse poder, que ele vai nos dar poder e sabedoria para nós sermos aqui assim como Paulo foi, como outros da história foi, né, para expandir esse evangelho, para estar falando para todo o povo, nação, toda língua, que a gente seja instrumento nas mãos dele, sempre, cumprindo a missão, que é a missão, como falar lá na frente, né, que o centro da missão é Cristo, a nossa missão. E aqui no resumo da sexta, que eu achei interessante aqui, para a gente encerrar. No entanto, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse.
Desde que fora detido em sua jornada de perseguição contra os seguidores do crucificado Nazareno, jamais deixara de se gloriar na cruz. Nessa ocasião, fora-lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus demonstrado na morte de Cristo, e uma transformação maravilhosa havia acontecido em sua vida, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Ele sabia por experiência pessoal que, quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho e se rende à divina influência, acontece uma mudança de coração. E desde então, Cristo é tudo em todos. Está no livro Atos dos Apóstolos. Então, Cristo é tudo em todos, né? Basta nós nos entregarmos a Ele, continuar confiando, pedindo sabedoria, que a sabedoria que só vem dele, que só ele tem para nos dar, porque por mim mesmo, por nós mesmos, a gente não consegue. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar a cada momento, né, buscando e tendo esse relacionamento com Deus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa, comentar, fazer algum comentário? Pastor Wesley queria falar alguma coisa, levantou a mão. Pastor Wesley queria falar alguma coisa, pastor? Eu queria comentar o seguinte sobre a lição de antes de ser sexta-feira, mas também está tudo bem. Queridos, o que significa poder, hein? Poder e sabedoria. Olha, a lição vem dizendo que Cristo, além dele ser o próprio Deus, porque Cristo é Deus, vem dizendo que ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como é que a gente pode entender isso sabendo que Cristo é Deus também? Bom, amigos, quando a Bíblia diz assim, batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, a Bíblia, ela diz que os três Deus, os três Deus. Então não tem como nós subtrairmos um nem outro. Subtrair o Espírito, subtrair o Cristo e subtrair o Pai, né? Como ele nos mostrou assim nessa Trindade, para nós termos uma ideia de como é a Trindade. Mas Deus, que é o Pai, ele é Deus, Cristo, que ele se mostrou como Filho, ele também é Deus, sempre foi Deus, e o Espírito que se mostrou como Espírito, ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Só que tem um ponto aqui, queridos. O único meio de nós nos aproximarmos e termos acesso a essa sabedoria de Deus Pai, olha só, eu coloquei aqui entre aspas, para vocês entenderem que Deus, Cristo, sempre foi Deus. Deus sempre foi sábio. Mas aqui não é a questão de ser sábio, de ser inteligente, não. A questão aqui é outra dimensão, queridos. O que significa poder na nossa língua? Significa dinamite. Olha só, eu tenho uma dinamite na mão. Eu tenho Cristo na mão. Eu tenho Cristo, o poder do Deus Pai, que Cristo sempre é poder, o poder de Deus Pai. O poder para que você tenha acesso a Deus Pai é Cristo. Então você tem uma dinamite nas mãos. O que você faz com uma dinamite? Guarda, usa. O que você faz? Enfeita, coloca um glitter. O que você faz com essa dinamite? Explode, manda explodir, explode. E o bom é que nós podemos explodir essa dinamite, essa bomba, essa em todo lugar. Ela nunca acaba. Ela não tem fim, essa explosão. E quando, queridos, é por isso que a Bíblia diz, Linda, que quando a palavra de Deus é anunciada, ela não volta vazia, não tem como, porque é muito poder, é muita explosão, é muito conhecimento. Aí, amigos e amigas, entra a palavra sabedoria. Quando ela é
exposta esse poder, essa dinamite, essa bomba, essa palavra de Cristo, quando ela é exposta, ela explode, e quando ela explode, ela causa um. Realmente, eu sou. Fica desator, fica sem saber. E para onde é que eu vou? Agora, a palavra me mostra que eu sou pecador. É por isso que muitos rejeitam e falam como vocês falaram aí, acho que foi a Gina, que não, as pessoas não pecam, né? Acho que foi tu, Gina, que falar. Eu esqueci a pessoa que falou, mas alguém falou agora há pouco. As pessoas pensam que não pecam. Para que eu vou a Cristo sendo que não peco, né? Alguém falou isso aí. Por que eu vou a Cristo sendo peco? Então, a bomba, quando a bomba da palavra é levada, ela explode, e quando ela explode, ou ela é para o trabalho messiânico, ou ela é para o trabalho da perdição. Ou você se fecha, ou você se abre. E quando você se abre à sabedoria de Cristo, à sabedoria de Deus, perdão, que é Cristo, o próprio Cristo faz o trabalho. E quem faz essa intermediação para que eu e você tenhamos consciência para abrir é o Espírito. É o Espírito Santo. Então, veja, não tem como negar a Trindade, não tem como negar essa, esse poder, essa dinamite da palavra, que é o próprio Cristo. E, queridos, nós temos que usar esse poder. Usar o poder. Não é só poder para perdoar, não é só poder para salvar, é poder para me transformar, é poder para me redimir, é poder para. Você tem inúmeros itens aqui que pode ser que essa dinamite pode explodir na minha. Olha, ela tem que explodir na minha e na sua vida também, não só dos outros. Essa dinamite, esse poder de Deus tem que explodir. De que forma? Quando ela explode, ela tira os, os. Ela faz um estrago na nossa vida moral, na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, sempre para melhor, sempre, porque ela sempre Nos é mostra quem vinda. realmente somos, né? Ela é vinda, linda. Esse poder, essa dinamite, sempre ela explode com sabedoria. Sempre, sempre, sempre. Ela nunca vem crua e nua. Não. Quando Cristo explode, que é dinamite, na vida de alguém, é também a sabedoria. Advindo a sabedoria. Sempre, 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 sempre. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, buscando, porque ela explodiu na nossa mão. Ela explodiu na nossa frente. E aí nós estamos buscando a sabedoria de Cristo. Estudando todos os dias, buscando todos os dias, jejuando todos os dias, e assim por diante. Porque a sabedoria vem junto Amém. com o poder. Obrigado. Amém. Amém. Linda, você pode orar. Amém. É isso. Obrigada, Linda. Obrigada, pastor Wesley. Você pode fazer a oração final, Lindinha, por favor? Posso. Santo, poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa lição que vivemos hoje. Aqui, Senhor, aprendemos mais fervorosos, mais confiantes ainda que o Senhor é o Deus do poder, o Deus do Criador, o Deus do mantenedor, o Deus que quando nós te conhecemos, Senhor, o Senhor cura as nossas feridas, o Senhor nos transforma. Muito obrigado, Senhor. E nos ajude, Senhor, a sermos essa dinamite espiritual que está na tua palavra, para que nós possamos, Senhor, cumprir a missão de, de, de sermos representantes de Ti aqui neste mundo, Senhor, até tua volta. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos também que nos batize com Teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Tá sem som.